hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, dia 29 de novembro de 2020. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa manhã e que nós possamos entender o que Deus tem para nossas vidas. Te peço antes que você já inicie, já se inscreva no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje, e que você possa estar me ajudando nessa divulgação da Palavra de Deus. Amém? Conto com você para que nós juntos estejamos sendo partícipes do Evangelho do nosso Senhor Jesus. YouTube, Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Vamos entender o que Deus tem para a nossa manhã. Salmo 46. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46, a palavra do Senhor diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Devemos confiar em Deus. A desconfiança nos dias de hoje paira no ar da modernidade. Diante de tanta pirataria, falsidade ideológica, enganos subsequentes, as pessoas estão sendo treinadas para desconfiar. Mas chegamos a um ponto em que a sociedade parte do princípio de que todos estão errados. Então, precisamos provar a nossa amizade, a nossa honestidade, quando nós fazemos algum negócio. A imagem de uma criança saltando para o colo do pai demonstra sua total entrega e confiança em alguém que conhece bem e que sabe ser o maior e mais forte sabe que é maior e mais forte do que ele. Então, uma criança não tem nenhuma dúvida de ser acolhida e abraçada paternalmente. E vem a pergunta: você confia em Deus? Vamos refletir em algumas características de quem confia em Deus. No verso 1, o salmista diz, verso 1, 7 e 11, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pessoa que você mais confia é sempre a primeira que você procura. Mas quando tem uma novidade ou até um problema para contar, certamente vai procurar alguém em quem possa confiar. É o mais lógico. A forma literária desse salmo traz um coro repetido nos versos 7 e 11. A palavra-chave
já é iniciada no primeiro verso. E essa palavra é refúgio. Isso demonstra um plano de fuga, segundo a linguagem da guerra. Este plano de fuga trazia certa segurança aos guerreiros que lutavam, com a confiança de vencer ou se abrigar caso fosse preciso. O salmista declara que confia tanto em Deus que se refugia nele, pois o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, conforme diz Salmo 91. Se você precisa fugir para algum lugar, fuja para a presença de Deus. Quem confia em Deus se fia no Senhor. Outra característica é não temer. Versos 2 e 3, a palavra do Senhor diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Toda pessoa tem medo de alguma coisa. O medo é uma arma do inimigo para paralisar as nossas vidas. Quase sempre o medo é baseado numa mentira ou ilusão. Este temor é ensinado de geração em geração, de modo que parece que já está nascendo com medo. Mas isso não é verdade. Se não avisamos a uma criança de um perigo, ela não terá medo dele. Talvez você tenha passado por uma situação de medo, como por exemplo, medo do escuro, e quando encontrou alguém para fazer companhia, logo ficou mais confiante, pois sabia que não estava só. Quem confia em Deus não tem medo, porque sabe que não está sozinho. Por isso, existe na Bíblia a expressão não temas, e ela é repetida 365 dias, 365 vezes. O que quer dizer? É não temas para cada dia. Isso é para nós sabermos que não há o que temer. Quem confia em Deus não tem o que temer. Outra característica é a alegria. Verso 4. A palavra do Senhor diz: há um rio cujas correntes se alegram, mas as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vivem sorridentes porque confia em Deus. Outra característica de quem confia em Deus é a alegria. Uma pessoa uma pessoa que não tem esta confiança vive triste e assombrada pelo mundo. Já quem confia em Deus sempre está alegre, mesmo no meio da dificuldade. Com certeza, você conhece pessoas que enfrentam muitas lutas, como problemas de saúde, ou muitas vezes cuidando de parentes, ou muitas vezes problemas de emprego. Mas mesmo assim, nunca deixam o mundo roubar esta alegria. O que há em você, porque este é um fruto do Espírito Santo em sua vida, conforme Gálatas 5:22. Quem não tem confiança vive desanimado e fraco, mas a alegria do Senhor é a nossa força, conforme diz Neemias no capítulo 8, versículo 10. Quem confia em Deus tem alegria. Mais uma característica, a firmeza. Versos 5 e 6, a palavra do Senhor diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O ser humano é incoerente e contraditório, além de ser inconstante. As pessoas se tornam frágeis e volúveis cada dia, mas devido à massificação da sociedade, onde estão os valores passageiros. A vida
livre de compromisso, é pregado no mundo como alternativa de vida moderna. Existem pessoas que são imprevisíveis, vivem em fases como se fosse a lua, muda de endereço, de emprego, de curso, de roupa e de opinião constantemente. O mesmo acontece no relacionamento e, consequentemente, não se firmam em mais nenhuma religião. O resultado de tudo isso está no aumento dos vícios e das doenças emocionais. Cada vez que uma pessoa, cada vez mais as pessoas são controladas pelo álcool, pela droga ou por medicamentos. Muitas pessoas precisam tomar remédio para dormir e depois para ter disposição e ficar acordado. Embora a ansiedade seja o mal do século, Jesus já previa isso e deu a sua receita como especialista, baseado na confiança em um Deus superior a tudo que vivemos. E tudo isso você vai ver em Mateus. Essa receita você vai ver em Mateus, capítulo 6, os versos 25 ao 34. Quando confiamos em Deus, sabemos que, embora tudo possa ser abalado, nosso Deus é mais forte e a nossa fé nele cada dia mais se fortalece. Quem confia em Deus, portanto, tem firmeza. Outra característica, gratidão. Versos 8, a palavra diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O salmista aqui demonstra tanta confiança em Deus que convida as pessoas para vir e ver o que Deus está fazendo. Por isso precisamos conhecer o poder de Deus e testemunhar suas maravilhas em nossas vidas. Isso é ser grato por tudo que o Senhor faz por nós. A ingratidão se tornou algo tão natural no ser humano. As pessoas se esquecem dos benefícios que recebem, mas se lembram de cada detalhe daquilo que ficou faltando. Se esperamos reconhecimento do que fazemos, ficamos frustrados e desanimados. A gratidão é uma característica de confiança em Deus, porque por quem tem esta convicção sempre se lembra de tudo que Deus fez em sua vida. Como a letra de um hino diz que conta as bênçãos e dizes quantas são, podemos reconhecer as inúmeras maravilhas de Deus, a ponto de, se contasse excede os grãos de areia, contaria e jamais chegaria ao fim. Está em Salmo 139, 18. Agradecer a Deus aumenta a nossa fé, porque não esquecemos do que Ele faz pela nossa vida. Quem confia em Deus tem um coração grato. Mais uma característica, paz. Verso 9, a palavra diz: Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros de fogo. O salmista aqui descreve esse verso como o fim de uma guerra. Se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam apenas guardadas, mas as armas podem ser destruídas porque não mais vão precisar de se defender, pois a paz já está garantida. A desconfiança traz perturbação e problemas. O perigo da violência nas cidades faz com que as casas se tornem verdadeiras prisões de segurança máxima. Mesmo assim, quanto mais riqueza tem, menos sossego se consegue desfrutar. Por isso, as pessoas vivem desconfiadas de que algo de ruim pode acontecer. Quando confiamos em Deus, não precisamos nos armar contra os outros. Podemos nos desarmar para viver em paz com Deus e com o próximo. Mesmo no meio de dificuldades, podemos dizer que a paz do Senhor, que é maior do que qualquer outra paz passageira do mundo. João 14, 27 está escrito: quem confia em Deus tem paz em seu coração.
E vamos falar também da tranquilidade como uma característica dos que confiam em Deus. Versos 10, a palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O nosso conterrâneo aqui de Colina, Augusto Cury, ficou conhecido no mundo todo pela sua teoria de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Segundo ele, o mundo moderno tem sobrecarregado nossa mente de informações de maneira que o nosso pensamento é mais acelerado que o normal. Isso gera várias doenças psíquicas e emocionais, além de sintomas como falta de concentração e insônia. O ser humano não foi criado para viver sob constante pressão, como acontece nos dias atuais. Já estamos com compromissos agentados e contas para pagar para o próximo ano e quem sabe para os próximos, sendo que não podemos fazer isso. A palavra do Senhor diz: acrescentar um côvado ao curso de sua vida está em Mateus 6,27. Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso das nossas vidas. Quando confiamos em Deus, sabemos que passamos por tempestades, mas temos um Deus que é muito maior e que pode, apenas com uma palavra, trazer a tranquilidade e a bonança. Portanto, meu irmão, procure acalmar seu coração em oração na presença de Deus, para receber essa tranquilidade que só Deus pode te dar. Veja em Filipenses 4,6. Quem confia em Deus tem tranquilidade. Portanto, confie em Deus. Muitas pessoas, impensadamente, que confiam em Deus, muitas pessoas dizem, na realidade, impensadamente, que confiam em Deus, mas na hora difícil se desespera. Para aprender a confiar mais em Deus é preciso, primeiro, aprender a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. Depois, não temer sabendo que não estamos sozinhos. Ainda mais, buscar a alegria do Senhor que nos fortalece. Se firmar na rocha que é Jesus. Ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas. Sentir paz e sentir a paz que vem de Deus ao nosso coração. E por último, ficar tranquilo, descansando no Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, procure confiar mais em Deus. Tudo isso que você passa, que está passando, são, como a própria palavra se descreve, são passageiros. Tudo passa, até os dias ruins. Portanto, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, procure confiar mais em Deus. Que Deus os abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. E que a consolação do Espírito Santo brote em seu coração. É o meu desejo para você nessa manhã. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã estaremos aqui às 19h30 com mais um Palavra de Deus para hoje. Tenha um bom domingo na presença de Deus. Confie mais em Deus e Ele tudo fará por você. Isso é promessa. Até amanhã. Fica com Deus, graça e paz.